Laura vai dizer que não é bom um cafezinho agora de manhã. Ah, eu não abro mão, eu gosto do sabor do café. Eu adoro. E tu usas açúcar ou adoçante? Eu uso adoçante, mas eu queria cortar. Pois é, então pra ti e pra quem procura boas escolhas na hora de adoçar a vida, olha só que novidade. Muita gente preocupada com a saúde cortou o açúcar do cardápio. O açúcar em excesso, ele causa várias patologias, como aumenta o índice de diabetes, alguns tipos de câncer também estão associados ao excesso de açúcar, gera um processo de envelhecimento precoce de todas as nossas células. E quando a gente pensa em envelhecimento precoce, não é só a ruguinha que realmente aumenta com açúcar, mas também envelhecimento precoce de células que vão morrendo antes do que elas deveriam morrer. Por exemplo, o nosso pâncreas, que produz insulina, acaba envelhecendo antes, porque ele tem que produzir muita insulina para absorver aquele açúcar. Há 10 anos, Roberta trocou o açúcar pelo adoçante. Foi assim até ela engravidar e procurar uma nutricionista. A primeira coisa que ela me disse foi isso, né, de que os efeitos a longo prazo eram efeitos desconhecidos e alguns conhecidos e muito ruins. E que isso, inclusive, podia afetar a própria formação da criança, né? Então, eu procurei eliminar, de fato, a minha vida. Na realidade, a gente não tem muitos estudos científicos, a gente até tem alguns estudos científicos em animais, mas em humanos a quantidade de estudos científicos sobre adoçantes artificiais é pequena. Mas os que a gente tem, já tem alguns que associam aumento ao risco de câncer, aumento de hipertensão, por causa da quantidade de sódio que tem ali. E principalmente, uma coisa que é bem descrita já, e a gente vê na prática clínica também, é o aumento da compulsão alimentar. Segundo a nutricionista, adoçantes artificiais não ajudam quem está de dieta. Pelo contrário, podem ser uma armadilha. Quando a gente ingere um alimento doce, as nossas papilas gustativas, elas já reconhecem esse sabor doce e estimulam no nosso organismo a reação para o consumo de um alimento doce. Só como é um adoçante artificial, não vai entrar caloria a partir disso, não vai entrar nenhum nutriente realmente que o organismo vai reconhecer como sendo doce. Então ela vai continuar com vontade de comer doce, e até porque esses adoçantes artificiais, eles não estimulam a formação de hormônios sacetogênicos, que são produzidos no nosso intestino, no nosso estômago, pelo nosso hipotálamo. Bem pelo contrário, eles não estimulam nenhum produtor de saciedade. E aí a pessoa continua com vontade de comer doce. Hoje, Roberta toma chá e café sem açúcar e sem adoçante. É muito difícil, é quase que um processo de reeducação mesmo, porque é muito do paladar, porque é muito complicado, né? Você passa a vida inteira comendo doce. Tem momentos na vida em que você sente muita vontade de comer doce e de repente você não pode mais comer aquilo. Calma, não se assuste. Se você não consegue viver longe dos doces, existe uma outra alternativa. Desde o ano passado já se encontra no Brasil o agave, um adoçante natural. O caldo de agave é extraído de um cactus mexicano, a mesma planta que dá origem à tequila. E a vantagem é que ele tem um gosto bem parecido com o açúcar. Ele tem outros benefícios para a saúde, além de ser um adoçante natural. Ele é uma fonte de fibras prebióticas, fibras essas que auxiliam na regulação do sistema imunológico, melhoram a absorção de alguns nutrientes, eles estimulam a regulação de funcionamento intestinal, então a evacuação acontece de forma mais regular. Além de todos esses benefícios, o agave estimula a sensação de saciedade e, por isso, é um bom parceiro para quem está de dieta. Mas atenção, o caldo de agave é saudável, mas também é calórico. A vantagem é que ele adoça bem mais do que o açúcar. Então, se você costuma usar 2 colherinhas de açúcar para adoçar o café, vai usar apenas 1 colherinha do caldo de agave. O importante é o índice glicêmico desse alimento, que é a velocidade com que esse carboidrato é absorvido no nosso organismo. O índice glicêmico de agave é entre 11 e 20, o que é um índice glicêmico bem baixo. Já o índice glicêmico da sacarose, do açúcar que a gente usa, que as pessoas usam, é 87, que é um alimento com índice glicêmico bem alto, tá? O que gera um acúmulo de energia no nosso corpo, normalmente em forma de gordura corporal. Ele pode ser usado para substituir o açúcar em qualquer receita. A Roberta já experimentou.
ele é muito próximo do gosto do açúcar. Ele tem um gostinho de como se fosse um açúcar queimado, derretido mesmo, tal qual ele é naturalmente, né, líquido. Na casa dela, agora é assim. Quando bate a vontade de comer um docinho, toda a família tem que se satisfazer com o gostinho doce do agave. Minha filha hoje tem 1 ano e meio, ela ainda não comeu nenhum tipo de doce, mas assim que não dá para segurar muito tempo, né? E assim que ela começar, né, a querer provar, a ter consciência do que é um doce, nós vamos inserir na vida dela a agave com certeza. No próximo bloco, a gente ensina a preparar um negrinho sem açúcar, feito com agave. Não dá para perder. No bloco anterior, a gente falou sobre uma alternativa saudável para quem quer evitar o açúcar e os adoçantes artificiais. Desde o ano passado, já se encontra no Brasil o caldo de agave, um adoçante natural extraído de uma planta mexicana, a mesma planta que dá origem à tequila. Ele tem um sabor mais perto do açúcar mesmo. E ele tem outros benefícios para a saúde, além de ser um adoçante natural. Dá para usar o agave em qualquer receita, no cafezinho, no suco de limão e até para preparar um delicioso negrinho. A gente vai dar uma sugestão de um negrinho de colher, feito sem açúcar, que pode ser usado como uma alternativa de sobremesa e como uma alternativa de lanche também, que ele ajuda a melhorar a sensação de saciedade e mata aquela vontade de comer doce. Você vai precisar de cacau em pó, farinha de arroz com amido de milho, leite de soja, leite de coco e caldo de agave. Primeiro, misture o cacau, a farinha e o agave. Leve ao fogo e adicione o leite de coco e o leite de soja. Quando estiver desgrudando da panela, como costuma acontecer com o negrinho tradicional, está pronto. Divida em pequenas porções. Um lanche gostoso para adoçar a boca sem pesar na consciência.